meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão que fala de velocidade média. A questão diz o seguinte: um carro percorreu a metade de uma estrada viajando a 30 km por hora e a outra metade da estrada a 60 km por hora. Sua velocidade média no percurso total foi em km por hora e daí nós temos então que achar. Bom, então a gente sabe que para encontrar a velocidade média, basicamente eu tenho que dividir tudo que ele percorreu pelo tempo, né, que levou para isso acontecer. Essa é a fórmula lá que a gente usa para a velocidade média. Eu posso chegar no resultado, na resposta correta, por dois caminhos. O caminho, digamos assim, mais correto fisicamente, ele seria um caminho não tão rápido, né? Ele seria esse caminho aqui, ó. Tu imaginaria ali o percurso. Tu sabe que a questão disse, né, que a primeira metade foi desenvolvida com uma velocidade de 30 km por hora e a segunda parte com uma velocidade de 60 km por hora. Beleza? Eu não sei quanto é a distância que ele percorre, mas a questão me disse que a primeira metade foi a 30 e a segunda metade a 60. Então eu sei que são distâncias iguais, né? Vou chamar as duas de valor D, para poder ficar tudo numa mesma incógnita e relacionar como se fosse o mesmo valor. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é descobrir o tempo. Como é que eu calculo o tempo, né? Lembra que tempo, vou botar aqui no cantinho, tempo de uma maneira geral vai ser calculado como a distância dividido pela velocidade do percurso. Então essa é a fórmula, né? Uma variação lá do Deus vê tudo. Eu vou fazer isso para cada um deles, para a primeira metade e para a segunda. Então vai ficar o seguinte, ó. O tempo da primeira metade é a distância, que eu chamei de D, dividido pela velocidade, que é 30. Então distância por velocidade vai ficar D sobre 30 e deixa assim. Isso, né? Então seria a primeira metade. O tempo da segunda metade é a distância da segunda metade, que também é D, dividido pela velocidade, que agora é 60. Isso seria, então, o tempo percorrido na segunda metade, distância por 60. O tempo total, então, vai ser a soma, né, dos dois tempos. O tempo total vai ser o tempo que ele levou na primeira metade, mais o tempo que ele levou na segunda metade. Aí aqui a gente vai ter que fazer um MMC, né? O MMC de 30 e 60 dá 60. 60 dividido por 30 dá 2 vezes D, então 2D. 60 dividido por 60 dá 1 vezes D, 1D. Somando tudo, então nós temos ali 3D dividido por 60. Dá para simplificar dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, né? Dividido em cima e embaixo por 3 simplificaçõezinhas básicas da matemática. Isso não é tão necessário, mas dá para fazer. O que a gente vai ficar então? D sobre 20. Esse é o tempo, né, que eu tenho aí no total dos dois percursos. Eu também preciso da distância percorrida. A distância total percorrida é a soma das distâncias de cada um. Como a primeira metade eu chamei de D e a segunda metade de D, então 2D. Essa é a distância total percorrida aí por ele. Aí eu pego naquela equação que a gente tinha já entendido lá desde o início e boto agora com as incógnitas mesmo, né? Então a distância total é 2D dividido pelo tempo total que a gente achou ali, D sobre 20. Lembra na matemática, né, que quando eu tenho uma fração sobre outra, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Então a de baixo ali inverteu, o D foi para baixo e o 20 foi para cima. Percebe que esse D corta com esse D e 20 vezes 2, né?
da minha velocidade média, que é 40 km por hora. Beleza, chegamos na resposta alternativa D para esta questão. Só que lembra, né? Eu disse que esse era um dos caminhos e era o caminho não tão rápido, mas fisicamente mais correto. O caminho mais rápido, mas não tão correto assim, seria tu, ao invés de trabalhar com incógnitas, tu trabalhar com um número. Esse tipo de questão, que só me dá a velocidade, né? Não me dá nem o tempo nem a distância, significa que o tempo e a distância eles ficam abertos. E para qualquer distância que eu desejar, eu vou ter um tempo proporcional para fazer a questão. Então eu posso inventar um valor para a distância e eu vou ter um tempo proporcional a esse valor que eu inventei. Né? Só tu pensar o seguinte, se eu fiz toda a resolução usando letras, então se eu usar números também tem que dar certo, né? A ideia seria mais ou menos essa. Aí uma dica que eu posso dar é o seguinte, escolha um número que, como tu vai ter que dividir, né? Tu vai inventar um número para a distância. Como tu vai ter que dividir a distância pela velocidade, escolha um número que seja fácil de dividir por ela. Nesse caso, um número que seja fácil de dividir por 30 e por 60. Eu escolheria uma distância de 60 km. 60 km, como elas têm que ser iguais, né? Eu boto a mesma, que é a primeira metade e a segunda metade. Eu boto a mesma nos dois lados. Beleza? Como é que ficaria? Essa parte aqui, deixa eu apagar aqui. Essa parte aqui, ó, ficaria assim, ó, 60 dividido por 30, que dá 2 horas. Essa parte aqui ficaria 60 dividido por 60, que dá 1 hora. Aí tu percorreu 2 horas em um pedaço, 1 hora em outro. Toda essa parte de MMC tu já não precisaria fazer, né? Como é que ficaria o tempo total? Seria as 2 horas do primeiro, mais a 1 hora do segundo, que dá 3 horas. A distância total ficaria a soma das duas distâncias, né? 60 mais 60, o que dá 120 quilômetros. E a velocidade média é a divisão, né, da distância pelo tempo. Então vai ficar o quê? 120 dividido por 3, o que vai me dar os 40 quilômetros por hora. Percebe que eu resolvi a questão muito mais rápida e num espaço bem menor do que eu tinha feito antes, certo? Aí a escolha é tua, né? Tem a maneira onde tu pode inventar um valor para a distância e tem a maneira onde tu usa as letras, né? Como incógnitas ali, deixa o valor em aberto, certo? Espero que vocês tenham entendido as duas maneiras, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!